Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 19, leitura responsiva. O verso 19 leremos juntos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar. Deus, nós precisamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos dê compreensão da Tua palavra, do Teu propósito, da Tua direção para as nossas vidas. Fala, Senhor, assim, para a honra e glória do Teu próprio nome, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu fui assistir essa semana um filme chamado A Cabana. A Cabana. E eu vi muito comentário sobre esse filme na internet. Eu li o livro quando lançou, há muitos anos atrás, e até conversamos um pouco sobre esse livro aqui. Aqueles que têm mais tempo aqui de Gávea se lembram disso. Mas o filme é muito interessante, e eu vi muitos comentários, até de pastores, dizendo e proibindo os membros das igrejas assistirem o filme. Olha, queremos dizia lá, a internet, muitos conselhos, né, de pastores proibindo a igreja. Eu quero dizer que eu não vou proibir a igreja, não. Eu vou incentivar. Vai lá assistir que é bom. Vai dar um rolo esse conselho meu. Mas eu tenho muita tranquilidade de dizer, porque fui assistir, li o livro. O livro é muito mais complicado teologicamente do que o filme é até um pouco mais leve.
Mas eu queria dizer que eu sou contra esse radicalismo que não acredita na capacidade dos membros de ter discernimento daquilo que é poético e daquilo que é dogmático. O filme não se propõe a ser dogmático teologicamente, é uma conversa poética, e é muito interessante. Se você ler, assistir, né, o filme nessa perspectiva, ele vai, com certeza, falar grandemente ao seu coração. Pode ficar tranquilo com relação a isso, porque se nós fôssemos assistir todos os filmes com um livro de teologia sistemática numa mão e a Bíblia na outra, nem o Jornal Nacional ia passar, né? Então não dá, fique tranquilo, é algo bem interessante. Um detalhe apenas do filme, eu não vou aqui, né, comentar nada mais que isso, fique tranquilo, não vou fazer um spoiler de jeito nenhum, mas o livro, ele se chama A Cabana, e o filme se chama A Cabana, porque o encontro com Deus se dá numa casa, e nada melhor do que isso. É o ambiente ideal para se encontrar Deus, é o ambiente ideal para ter um relacionamento com Deus. Deus ama falar aos nossos corações na casa. Se você der uma olhada nesse texto de Atos, quando a igreja começa a viver debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, você vai ver como a casa é importante, como o nosso convívio familiar é importante. Dê uma olhada, por exemplo, no capítulo 1 de Atos. Volta aí o capítulo 1 de Atos. Diz aí no capítulo 1 de Atos, que o primeiro contato aí, né, da igreja se dá no versículo 4, quando Jesus está comendo com seus discípulos. É um contexto familiar, de refeição, de amizade, de prazer de estar junto. Versículo 13, diz que eles vão para uma casa. Quando entraram na casa, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, os outros filhos de Maria. Capítulo 2, versículo 46, vai dizer para nós que diariamente a igreja, capítulo 2, versículo 46, perseverava unânime no templo e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer dizer que a vida comunitária da igreja, no começo dela em Atos, se dá em dois ambientes, no templo e nas casas, nas reuniões dos grupos familiares, dos grupos pequenos, das células, do que você quiser chamar. Essa é a dinâmica da igreja. Uma igreja saudável se dá nessa dinâmica. Ela sabe se reunir no templo, mas também sabe durante a semana se encontrar nas casas. É simples, não precisa inventar nada. Essa é a dinâmica da igreja lá em Atos, que nós somos chamados para viver. Deus chama esse templo aqui de casa de oração, a casa de Deus, onde nós nos tratamos uns aos outros como irmãos e irmãs. Nossa família é grande, a nossa família é grande. Mas quando nós saímos daqui, nos dirigimos para a nossa casa, lá também é a casa onde Deus fala aos nossos corações, aonde existem os relacionamentos de sangue, na nossa família. E quando nós saímos das nossas casas durante a semana e reunimos em outras casas, casas de irmãos, ali também é casa onde Deus fala aos nossos corações. Esses ambientes que Deus escolheu e chama de casa, família, família da fé. Dá uma olhada no capítulo 5, versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. Diz: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Qual é o conteúdo da conversa? Qual é o conteúdo do diálogo? Seja na igreja ou na casa, quando o povo está reunido, o assunto é Jesus Cristo. Quando nós estamos na igreja, nós devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Jesus Cristo quer falar. Igreja não é lugar de outra coisa senão do ensino sobre Jesus Cristo. E quando nós nos reunimos nas nossas casas, juntos, para celebrar a nossa comunhão, o assunto deve ser Jesus Cristo.
corremos o risco de transformar reuniões nas casas em terapia. Terapia é outro ambiente. Ali, a casa reunida é um lugar onde nós compartilhamos o ensino da palavra, aquilo que Jesus fala aos nossos corações, as nossas experiências com Jesus, assim como no templo somos ensinados acerca de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo dos nossos encontros, e é assim que Deus é glorificado, e nós somos ali alimentados, fortificados pela graça de Deus. Capítulo 9, versículo 10 de Atos. Capítulo 9, versículo 10 diz que Ananias vai receber de Deus uma missão, e a missão dele é, versículo 10 e 11, se dispor. Olha o que diz o versículo 11: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está em casa orando. Ananias vai lá e cura aquele homem. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de oração, casa é lugar de comunhão, casa é lugar de festa, de alegria, casa é lugar de celebração, e o templo também. E aí, nós percebemos o quanto que a casa vai sendo costurada nesse ambiente espiritual proposto por Deus. Olha o capítulo 10, versículo 2, diz que o centurião Cornélio é um homem piedoso e temente a Deus, capítulo 10, versículo 2, bem como ele e toda a sua casa. E ele é uma pessoa que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E Deus tem interesse na vida desse homem, porque a sua casa é um lugar onde Deus é assunto. Versículo 9 do capítulo 10, diz que no dia seguinte, indo eles de caminho, já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. O eirado é um ambiente da casa, e era um lugar onde ele se retirava para orar, falar com Deus, e Deus ouvia. Versículo 23 do capítulo 10, e Pedro, ao receber pessoas que vieram para conversar com ele, ele chama essas pessoas e hospeda essas pessoas na sua casa, e o tema da conversa, sem dúvida nenhuma, é acerca daquilo que Jesus Cristo tinha para fazer na vida de cada um deles. Portanto, esse é o ambiente familiar que nós somos chamados. A nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com Deus, não se resume apenas a esse ambiente aqui que nós chamamos casa de Deus, templo, mas estende às nossas casas, as nossas relações de família de sangue, família da fé. Agora, olha o capítulo 12 de Atos, entrando no nosso texto. O versículo 1 diz que família cristã é uma família que enfrenta crises também. Diz o versículo 1 do capítulo 12, que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele matou, diz o versículo 2, Tiago, irmão de João. Diz o versículo 3 que isso era agradável para aqueles que tinham oposição, faziam oposição à igreja. Eles se deliciavam com essa ideia. Então diz o texto que Herodes vai lá e manda prender a Pedro. E o objetivo de Herodes prender a Pedro é para matar Pedro. Por aquele tempo, nós precisamos aprender como família a entender que família cristã passa por tempos diferentes. A nossa vida como família, ela enfrenta tempos diferentes. Existem momentos na nossa família em que nós estamos super bem, felizes, está dando tudo certo, mas existem momentos em que parece que dá tudo errado. Existem momentos em que temos saúde plena, existem momentos que falta saúde. Existem momentos em que temos recursos financeiros, existem momentos que temos que pensar antes de gastar. E a Bíblia diz que isso é natural. Em nenhum lugar no Evangelho, Jesus promete para nós uma vida com saúde plena, sem problema algum, em tempos de alegria o tempo todo. A Bíblia não diz isso. O Senhor diz que nós iríamos passar por tempos difíceis. E Ele diz, tem de bom ânimo. Vamos lembrar o texto de Eclesiastes, capítulo 3. Vai lá no meio da Bíblia, você encontra Salmos. Depois do livro de Salmos, você vai encontrar o livro de Provérbios. Depois do livro de Provérbios, você vai encontrar o livro de Eclesiastes, né? Capítulo 3. Eclesiastes 3, de 1 a 8.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, que é costurar, né? Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia diz que essa é a nossa agenda, essa é a agenda natural da nossa vida. Só que existe um detalhe nesse texto, que muitos conhecem, que passa muitas vezes assim, sem que prestemos bastante atenção. Dê uma olhada no versículo 1, que acabamos de ler. O texto diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Propósito de quem? Essa é a pergunta. Deus tem propósito nas nossas vidas, e certamente passamos por períodos em que Deus manifesta o seu propósito de maneira diferente. Se você colocar esse texto ao lado de 1 Pedro, você vai entender Pedro dizendo: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, diz Pedro. Para que finalidade? O valor da vossa fé, uma vez provado, redunde em honra, louvor e glória na manifestação de Jesus Cristo, a quem vocês não viram, mas amam a si mesmo e assim por diante. Existem tempos difíceis de provação, mas Deus tem propósito. Ele sabe, Ele coordena, Ele é soberano, Ele reina, Ele entende, Ele não manda uma aprovação acima das nossas forças, Ele coordena todos os detalhes da nossa existência. E aí eu começo a perceber que existem propósitos. Lá na frente, quantas vezes a gente já parou e disse: agora eu entendo. Agora eu entendo. Isso é o propósito. Uma família cristã saudável é uma família equilibrada, que sabe que Deus tem um propósito mesmo na dificuldade, assim também como louva a Deus pelo propósito de Deus no tempo de bonança. E se você for analisar friamente a sua vida, você vai perceber que existe muito mais tempo de paz, de alegria, de saúde, do que o contrário, por causa da graça de Deus. Daí, versículo 5, volta lá para Atos capítulo 12, diz que uma família cristã é uma família que vive a vida de oração. Diz o versículo 5, que Pedro está ali guardado no cárcere, ele vai morrer, eles vão matar Pedro, ele sabe disso, e havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Se tem um ambiente de oração de uns pelos outros, é a família de Deus, seja a família da fé, quando se reúne como templo, seja nas casas, de casa em casa, quando nós nos reunimos nos grupos menores, ou a família mesmo, quando se reúne e louva a Deus e ora ao Senhor. Essa oração não para, a família é o ambiente da oração, e essa oração produz resultados quando nós oramos pelo outro. Quando mães oram pelos filhos, os pais oram pelos filhos, os irmãos oram uns pelos outros, os filhos oram pelos pais, né? Os avós oram, a avó ora, e a avó ora, e ora, e ora, e ora, e ora, né? E nós olhamos para essa relação e percebemos que Deus abençoa aquela pessoa que é o objeto da oração, porque Pedro está com o coração tranquilo, ele está com o coração tão tranquilo, que o texto diz que ele está fazendo o quê? Dormindo. Eu pergunto, se você soubesse que o rei iria te matar no outro dia, você, pai de família como Pedro era, você amando a sua igreja, sabendo que tinha uma missão, você dormiria tranquilo? A ponto do anjo ter que te acordar? Que santo calmante é esse? É o resultado da oração da igreja em favor desse irmão, da família da fé, em favor desse irmão chamado Pedro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Tiago capítulo 5, verso 16, diz: muito pode o justo pela sua súplica. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração produz resultado.
a oração produz resultado na nossa vida e na vida daqueles pelos quais oramos. Isso é família, família da fé. E o texto vai dizer mais, o versículo 11 diz que depois que tudo aquilo aconteceu, Pedro é liberto, o texto diz, as cadeias que o prendiam caem, né? Ele é conduzido a porta fora por um anjo do Senhor. E é interessante porque o texto diz que Pedro fica olhando aquele momento, diz o versículo 10, que quando ele passou pela primeira sentinela, chegou ao portão, do lado de fora, a porta abriu, olha o que diz o versículo 10, automaticamente, no século I. É que essa palavra automaticamente, ela vem do grego, que significa abrir sozinha, por si mesmo, automatos, abriu sozinha. E aí nós roubamos essa palavra e criamos a palavra automaticamente, ela entra aqui na tradução dessa forma. Percebemos então que Pedro olha tudo isso, e diz o versículo 11, que ele reconhece, olha o que diz o versículo 11, ele cai em si, e ele diz, agora eu sei que o Senhor me livrou. Uma família cristã saudável faz com que aquele que é membro dessa família reconheça a ação de Deus ao longo da sua caminhada. Ele cai em si, ele diz, agora eu sei que o Senhor me livrou. Se Pedro fosse um incrédulo, ele diria assim, que sorte eu tive. As cadeias eram enferrujadas, uma hora eu acordei, elas estavam no chão, os soldados tinham tomado dormonite, e a porta estava destrancada. Que sorte eu tive. Ele não faz isso. Ele diz, agora eu sei que o Senhor estava ao longo de todo o processo, abrindo portas, dirigindo tudo. Isto é uma espiritualidade saudável. Jeremias capítulo 1, vamos lá para Jeremias, depois de Isaías, lá no final do Antigo Testamento. Isaías é um livro bem grande, fácil de achar, e colado a ele você vai encontrar Jeremias. Jeremias capítulo 1, do verso 4 em diante. Jeremias capítulo 1. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, diz Jeremias, e a palavra do Senhor disse o seguinte para ele. Deus está falando com ele. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você lembrou de algum texto bíblico? Eclesiastes, capítulo 3. Deus tem propósito, e Pedro reconhece a ação de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, porque ele faz parte da família da fé, ele vive uma família saudável, e ele sabe que Deus está dirigindo a sua vida. Como disse Maria, a mãe de Jesus, para Deus não há impossíveis, né? Ela aprende isso e ensina isso. Ela aprendeu que para Deus não havia impossíveis e com certeza ela passa a ensinar isso. Para Deus não há impossíveis. O tempo de Deus, o jeito de Deus, o propósito de Deus. E quando nós olhamos o versículo 12, lá de Atos, capítulo 2, nós percebemos que Pedro tem uma atitude que é uma atitude belíssima. Volta lá para Atos capítulo 12, verso 12, diz que considerando ele a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, a mãe de João, que também era chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas ali, e elas ali oravam. Gente, Pedro sabia no momento de crise que o lugar ideal para ele ir era a casa, onde o povo de Deus estava reunido orando.
Muitas vezes na nossa vida, quando nós passamos momentos difíceis, qual é o lugar onde nós gostaríamos de estar? Em casa. A casa é sempre um lugar seguro. Casa é o lugar onde nós somos aceitos. Casa é o lugar onde somos amados. Voltar para casa é bom demais. E Pedro sabia que naquele momento o lugar seguro era a casa. Como ele não podia ir para a casa dele, ele sabia que tinha uma família chamada Família da Fé, que estava numa casa orando por ele, e ele foi para lá porque lá era um ambiente seguro. Quando uma família cristã é saudável, a casa é saudável, é o lugar onde nós queremos estar. E família é algo maravilhoso, porque tem dia que você acorda jubiloso, tem dia que você acorda de bem com a vida, tem dia que você acorda e está tudo certo. Se está chovendo, você fala, maravilha, está chovendo. Se está sol, você fala, que maravilha, sol. E você está bem, e a sua família te abraça, te recebe. Mas tem dia que você acorda mal-humorado, tem dia que você acorda insuportável. Mas sabe quem te suporta? A família. É a família. Tem dia que você está cheio de tédio. Levanta. Sabe quem te ama? Sabe quem te suporta? É a família. A família tem sempre esse ambiente saudável, que abraça, que ama, que perdoa, que cuida. Não interessa se você está feliz, se você está mal, se você está jubiloso, se você está quase insuportável. A família está ali te abraçando. Esse é o ambiente que Deus criou. Quando você passa na porta de um presídio em dia de visitação, você encontra mães, avós, pessoas mais simples ali para fazer uma visita, porque vão visitar um familiar. Não importa o que ele tenha feito, não importa onde ele esteja, eu vou lá, porque é minha família. E é interessante porque nós observamos essas pessoas e elas estão sempre com um saquinho na mão. Às vezes um saquinho super simples, mas ela tem sempre algo para levar, buscando dar conforto, buscando dar conforto. Esse é o ambiente familiar, e diante dessa situação, a casa dela era refúgio para Pedro. E aí nós experimentamos a última coisa no verso 17. E nós percebemos que esse verso 17 é o ambiente gostoso da casa, da família da fé, da família de sangue, quando ela descobre a beleza da comunhão com Deus. Diz o versículo 17 que quando Pedro entra na casa, a alegria é tanto, diz o versículo 17, que ele tem que fazer sinal para que eles se calem. Porque aquele povo começou a rir, abraçar, glorificar a Deus, falar alto, e Pedro começou a ficar preocupado com os guardas que estavam na rua. E Pedro então começa, calma, fala baixo, tem guarda aí. Mas Pedro tem uma atitude muito interessante. Quando ele está indo embora, ele diz, anunciai, olha o que diz o verso 17, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Eu estou indo, mas deixa o testemunho. Avisa para as pessoas que Deus me libertou. Avisa para todo mundo o testemunho da ação maravilhosa de Deus. Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que nesse dia das mães eu levo para casa? Né? Vamos voltar ao filme Cabana, que eu gostei. Vou apanhar demais por isso, mas gostei. A casa, naquele filme, é o lugar onde existe perdão, é o lugar onde existe cura, é o lugar onde existe a alegria, é o lugar onde existe comunhão. Mas só tem isso por causa da presença de Deus. A mulher sábia edifica a casa. Se nós queremos casas saudáveis, Deus tem que estar nela. Deus tem que estar nela. Seja na nossa família de sangue, seja na nossa família da fé, durante a semana, nos grupos pequenos, seja aqui no templo, quando estamos reunidos, o assunto é Cristo, os sentimentos são os mais belos, e Deus está dominando tudo isso, Deus está presente. Que a sua casa seja um lugar reconhecido assim, que as nossas casas sejam lugares reconhecidos assim, que as nossas reuniões sejam lugares reconhecidos assim, que a igreja seja um lugar reconhecido assim. Deus está presente. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor abençoe cada casa, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe os nossos vínculos como irmãos e irmãs na fé, e que possamos em todo tempo perceber a Tua ação, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua direção, o Teu propósito, para que nos nossos lábios surjam sempre louvor, gratidão, reconhecimento, testemunho de que o Senhor é Deus que ama, Deus que perdoa, Deus que cuida, Deus que cura, Deus que transforma, Deus que nos fortalece. Louvado seja o Senhor. Oramos agradecidos, pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.